Olá, tudo bem? Hoje estudaremos um texto bíblico que se encontra em 1 Samuel, capítulo 28, verso 15, cujo título é Saul e a médio de Edom. Vamos então ao texto. Lá diz o seguinte: Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. É importante entendermos que no Israel antigo, a ordem de Deus era para destruir toda a feitiçaria, que fosse extirpado de Israel, fosse limpado a feitiçaria de Israel. Até porque Deus ama a pessoa, mas Ele repugna as obras más praticadas. Então, a Bíblia diz também que Deus é uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Mas para que possamos compreender ainda melhor este assunto, nós vamos recorrer ao próprio capítulo. Até porque Bíblia se estuda assim, um ponto aqui, um ponto ali, você lê o texto, lê o contexto. Se não entender, lê o livro, e se assim mesmo não entender, leiamos a Bíblia. Porque o profeta Isaías 28, verso 10 diz que é um ponto aqui, um ponto ali, para que chegamos ao que desejamos, né? Então vamos analisar aqui a partir do verso 6 do capítulo 28, que diz o seguinte. O verso 6 do capítulo 28 diz: Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Saul estava apavorado. A ordem de Deus foi que eliminasse os feiticeiros, e agora ele estava indo em busca de uma feiticeira. Ou seja, o que levou Saul a consultar aquela feiticeira foi o desespero total. Saul ali já não se comunicava mais com Deus, ele já havia saído da proteção de Deus, não queria mais fazer de Deus o seu escudo. E então ele foi apelar justamente para uma feiticeira. E o verso 13 diz o seguinte, o verso 13 diz, o verso 13 diz o seguinte, Respondeu-lhe o rei, não temas, porque vês. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Veja aí, ela não diz que viu Saul, mas ela diz, eu vejo um Deus que sobe da terra. E o verso 14 diz o seguinte, perguntou-lhe ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou. Ver como é a fragilidade de uma pessoa que se afasta de Deus. Saul foi um servo de Deus, mas aqui agora já estava tomando um conselho de uma feiticeira, acreditando em mediunidade, acreditando em espiritismo. Como Samuel poderia subir da terra? Pois Eclesiastes 9:5 é claro nos dizer o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Em Jó 7:9 também nós encontramos a seguinte passagem, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Mas como pode ser isso então? Se os mortos não podem subir, como deu a entender que era Samuel que estava se levantando da sepultura? O diabo, o grande acusador, ele é um profissional em estratégias, em imitações. Ele sempre procura imitar, falsificar as coisas de Deus. Ele é um enganador desde o início e continua sendo. Satanás ele pode ele pode aparentar tanto fisicamente como a sua voz, ele pode fazer com que aparente pessoas suas que já morreram, amigos ou parentes há anos. Ele pode se transformar, pode aparecer para você como que fosse essas pessoas, imitar a voz e tudo, porque ele é um mestre em engano. E em Apocalipse 16, verso 13, a palavra de Deus nos mostra
algo importante. Então vamos ler o verso 14, que diz o seguinte: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Lá em 2 Coríntios também, capítulo 11, verso 14 e 15, diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Satanás é um mestre em enganos, como acabamos de falar. E Saul saiu da proteção de Deus, se deixou enganar pelo diabo e entregou a sua vida aos demônios. Eu quero dizer para você, meu amigo, que está assistindo esse vídeo, que nós não caiamos nesse laço que Saul caiu. Que nós possamos buscar sempre a fortaleza que é o nosso Deus. Que nós possamos sempre ter um canal aberto de comunicação com Deus, pois só assim nós não cairemos nas malhas satânicas. Mateus 24, 24 diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Graças a Deus que disse possível. Portanto, se nos segurarmos em Cristo, a grande rocha, de maneira nenhuma cairemos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no meu canal para que tenhamos acesso a mais vídeos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.